Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Hoje eu vou tratar de um tema que ele tem sido assim muito aventado em várias áreas do conhecimento, ou seja, a importância de nós, seres humanos, nos conhecermos. Porque só a partir desse autoconhecimento é que a gente pode identificar aquilo que nos falta, onde a gente precisa se melhorar, para que nós possamos então sanar muitas das dificuldades que derivam dessas questões que são fruto da nossa ignorância. Seja a ignorância das coisas materiais, das coisas da vida, seja a ignorância a respeito do que nos caracteriza. Então, a doutrina espírita diz que o objetivo do ser humano é alcançar a plenitude. E essa plenitude implica de nós crescermos, de nos desenvolvermos tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, por exemplo, o crescimento intelectual significa que nós vamos ter que dominar ao longo das múltiplas existências, e é por isso que uma só existência, a gente não dá conta de adquirir todo o conhecimento na área da química, da física, da biologia, da matemática, da astronomia e assim por diante. Então o espírito precisa reencarnar várias e várias vezes para que ele possa, a cada encarnação, ir adquirindo novos conhecimentos e agregando conhecimentos novos àqueles que ele já conquistou. E ao mesmo tempo, e substituindo esses conhecimentos que, à medida que ele vai aprofundando os novos conhecimentos, aqueles antigos começam a perder a validade, começam a ficar arcaicos, mas eles sempre foram patamares para novos conhecimentos. Agora, a par desses conhecimentos do mundo físico, o ser humano também precisa se desenvolver moralmente. É o que, no Características do Homem de Bem, que está lá na questão 918 desse mesmo livro, do Livro dos Espíritos, nós temos informação de que o homem de bem, quer dizer, o homem bom, o homem bondoso, o homem que já desenvolveu várias virtudes na área da moralidade, eu vou citar alguns, ele é bondoso, ele é humanitário, ele é benevolente, ele é caridoso, ele é indulgente para com as faltas alheias, ele não é vingativo, ele procura ajudar o seu próximo, ele não vai fazer nada ao outro que não gostaria que ele fizesse. Então essas são algumas características do homem de bem. E quando a gente lê essas características, a gente pensa assim, ou eu pelo menos, nossa, o dia que eu conseguir fazer tudo isso, eu já serei perfeita. Mas os espíritos dizem que não. Nós ainda teremos muito a avançar. Essas são apenas algumas das características. Então, essas são características do homem de bem. Agora, para eu saber se eu já estou no caminho de me tornar um homem de bem, eu preciso me conhecer, né? Então, como é que eu sou? E para eu me conhecer de verdade, eu preciso fazer uma autoavaliação de como eu me comporto, e uma autoavaliação sem nenhuma intenção de camuflar aquilo que eu de fato sou. Porque nós, seres humanos, nós somos muito interessantes, nós somos muito rigorosos com os nossos semelhantes, com o nosso semelhante, e somos às vezes muito lenientes conosco. No nosso semelhante, nós aplicamos a regra dura, rígida. Quando chega a nossa vez da gente se julgar, a gente sempre encontra uma desculpa. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, olha, essa pergunta do Kardec, ela é muito interessante porque, primeiro, ele fala do meio prático.
E quando a gente pega a questão 918, que fala todas aquelas características do homem de bem, aquilo é teoria. Agora, aqui o Kardec está falando, bom, ok, eu sei que eu tenho que ser bom, eu sei que eu tenho que ser indulgente, que eu tenho que ser generoso, que eu tenho que perdoar, que eu não posso ser vingativo, etc. Mas como eu faço isso concretamente? Como que eu trago isso para a minha realidade? Qual é o meio prático e eficaz, quer dizer, que vai me trazer resultados com relação à minha construção, o meu desenvolvimento pessoal e de me melhorar, não numa vida futura, aqui e agora, aqui onde eu estou tendo a oportunidade nesta encarnação. É o que Kardec está falando. E a outra coisa que está embutida nessa resposta é eu resistir à atração do mal. Nós sabemos que nós somos espíritos ainda inferiores, espíritos imperfeitos. Então, nós ainda temos uma tendência de seguir, de fazer aquilo que não é bom para nós, né? Que a gente acha que é, mas não é bom para nós, é o mal. Então eu preciso desenvolver, eu preciso me educar de tal forma que o bem passe a ser uma coisa natural em mim. A essa pergunta, nós temos a seguinte resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse. 2 pontos. Conhece-te a ti mesmo. A gente sabe que quem disse isso foi o Sócrates, aquele filósofo que viveu muitos anos antes de Cristo lá na Grécia. Mas aí Kardec faz uma outra pergunta dentro dessa questão 919. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, quer dizer, desse ensinamento que o Sócrates nos trouxe. A gente sabe que tem que se conhecer. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Aí é que está a dificuldade. Então, como é que eu faço? Como eu faço para conseguir esse autoconhecimento? Aí, o Espírito vai dar a resposta. E esse Espírito que dá essa resposta é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, um santo da Igreja Católica, mas que ele participou também da obra da codificação. Ele ajudou muito o Allan Kardec nas respostas. Então, ele teve uma importância muito grande para o Espiritismo. Continua tendo. Aí ele diz o seguinte: para que a gente possa se conhecer, o único jeito é que ele vai dizer o que ele fazia. Então, toda noite, ao dormir, ele fazia um levantamento de tudo que ele tinha feito ao longo do dia. As coisas positivas e as coisas nem tão positivas. Então, a partir daí, ele fazia uma avaliação. Então, ele diz que foi assim, a partir dessa autoanálise, dessa autoavaliação, que ele chegou, ele diz assim, assim foi que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, quer dizer, precisava me melhorar. A resposta é longa, mas aí o Santo Agostinho diz o seguinte, que ele também procurava ver nessa autoanálise tudo aquilo que ele se censurava nele mesmo, para então dizer, bom, isso eu não vou mais fazer. É o que o Santo Agostinho vai falar. E ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então ele não está falando aqui do progresso de todos. Cada um tem que tomar para si o objetivo de se melhorar. Porque eu não posso melhorar o outro. Porque a melhora do outro pertence ao outro, mas eu posso me melhorar. E aí ele faz uma série de reflexões, ele diz assim, mas como é que eu posso saber, como é que eu posso me julgar? Será que eu não vou, de repente, dar desculpa para aquilo que eu fiz, procurando não ser tão rigoroso comigo mesmo? Então o Santo Agostinho faz uma série de reflexões nessa vertente. E aí, ele mesmo responde assim, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir
como a qualificareis se praticada por outra pessoa? Olha que receita, tá? Quando eu penso, eu fiz isso. Não, isso não tem problema, não tem problema, tudo bem. Mas e se o outro fizesse? Será que eu seria tão indulgente assim? E aí o Santo Agostinho vai desenvolvendo todo esse pensamento nessa área do autoconhecimento. E aí ele também fala outra coisa bem interessante, que é assim, procurai saber não só o que os seus amigos pensam de você, porque é uma forma da gente também procurar se conhecer, mas sobretudo aqueles que não gostam de você, os seus inimigos. E ele justifica isso, ele fala assim, o amigo, ele não quer te magoar, de repente ele é mais brando com você, né? Mas o inimigo, aquele que não gosta de você, ele é duro, ele vai no âmago da questão. Às vezes ele é injusto, mas às vezes ele é muito justo com as críticas dele. Então, se eu pegar a crítica do meu inimigo, com mais facilidade eu vou poder ver o que ele está dizendo. Bateu em mim? E tem até um ditado que diz, né? Bateu, doeu, toma que é teu. Se alguém fala alguma coisa com a gente e a gente fica ofendido, ali tem coisa, é aquela história, onde tem fumaça, tem fogo. E o Santo Agostinho também fala que muitas vezes aquelas pessoas que caminham conosco na existência, elas são nossos espelhos. Então eu vejo no outro, é a tal da projeção, eu vejo no outro tudo aquilo que está dentro de mim. Então, esse é um recurso muito importante do autoconhecimento. Antes de eu criticar, condenar, eu tenho que ver. Eu não gostei de alguma coisa daquela pessoa. Será que aquilo não está dentro de mim também? Aí eu vou procurar me corrigir. E tem até um ditado, né, que diz que o dedo que aponta o defeito do outro, para cada dedo tem 3 apontando para o meu defeito. E aí o Santo Agostinho termina esse texto falando que vale a pena a gente gastar, entre aspas, alguns minutos da nossa vida nesse processo de autoavaliação. E aí ele faz uma comparação assim: a gente, o ser humano, não gasta horas e horas e horas ao longo da vida procurando, através do trabalho, ganhar dinheiro para ter uma vida tranquila lá na frente, uma aposentadoria, para não passar necessidade. Então ele fala assim, olha, quando você faz essa autoavaliação, gasta esse tempo, se esforça, você também está garantindo lá na frente uma vida, uma felicidade, que é a felicidade real. Ele chama de felicidade eterna. Quer dizer, uma felicidade que ninguém te tira, nem a doença, nem o tempo, nem a desencarnação, porque passa a ser um patrimônio seu. Então, olha só, esse é o texto, né, da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.